Bate-papo, a sua entrevista do fim de noite. Bate-papo. Nesta terça-feira, dia 9, dia do fonoaudiólogo, a gente vai conversar com uma profissional da área, né? A doutora Tati Paris, ela que é fonoaudióloga, e entre os trabalhos que ela faz, ela faz parte da equipe de profissionais da Afissori, que é uma entidade muito bacana, que beneficia muitas pessoas da nossa cidade, de Sorocaba e também da região. Então, doutora Tati Paris, seja muito bem-vinda. Eu vou chamar você de você mesmo, até pra gente ficar mais descontraído, mas parabéns pelo seu dia e boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, especialmente em meu nome e em nome da Afissori. E em nome de todos os profissionais de fonoaudiologia, né? Com certeza. É uma profissão bastante ingrata, né? Porque quando procuram você é porque já tá tudo de avesso, né? Geralmente sim. A linguinha presa, uma dificuldade de falar no plural, são alguns dos problemas enfrentados, né? São sim. A gente tem vários problemas que podem acometer um ser humano na sua comunicação, mas a gente vê que muito frequentemente a mesma queixa de dificuldade articulatória, dificuldade na voz. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. Antes da gente falar da profissão de fonoaudiologia, eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre o trabalho realizado hoje pela Afissori. Para quem não conhece, o que é a Afissori e o que eles realizam lá, doutora? A Afissori é a Associação dos Fissurados Labiopalatais de Sorocaba e região. Então lá a gente atende aquelas pessoas que nascem com o que a gente chama de anomalia craniofacial. Aquele lábio leporino, tem gente que conhece como goela de lobo, ainda tem vários termos para designar o mesmo tipo de problema, né? Então a fissura labiopalatina, na verdade, ela é uma abertura no lábio ou no céu da boca que prejudica muito as pessoas que têm esse tipo de anomalia. Então ela pode ter uma dificuldade para falar, ela pode ter uma dificuldade para se alimentar, amamentar no seio da mãe, ela pode ter uma dificuldade social por conta dessa presença dessa fissura, porque modifica a sua voz, né? Então ela vai precisar de cirurgias, de reparos estéticos para garantir uma função de fala e de voz adequada. Mas se a pessoa tratar isso na infância, tem uma vida completamente normal, né, doutora? Pois é, então é muito importante falar que nascer com fissura labiopalatina não implica ter algum tipo de deficiência mental associada, né? Então não é porque você teve a fissura que você vai ter alguma outra dificuldade. Então pode ser que a própria cirurgia reparadora no primeiro ano de vida, geralmente que ela é feita, ela possa corrigir todos os possíveis problemas de fala. Então a pessoa pode não ter um problema de fala, não ter um problema social, ela pode ter um bom desenvolvimento igual qualquer outra criança. Só que até essa cirurgia ser realizada efetivamente, a gente vai precisar dar uma série de orientações para a família, para a própria criança, para que ela tenha um desenvolvimento o mais normal possível. E eu queria que você falasse também sobre a estrutura, né? Porque lá, além dos fonoaudiólogos, dos médicos, até do pessoal de enfermagem, o que mais vocês oferecem para as pessoas que lá são beneficiadas? Na verdade, assim, a gente tem o que a gente chama de porta aberta, né? Então, qualquer pessoa de Sorocaba ou região, ela pode se dirigir até a Afissori que tenha algum quadro de anomalia craniofacial. Então ela pode ter uma fissura, como ela pode ter algum outro tipo de problema. Então tem fissuras que não acontecem só no lábio, podem acometer a região até de olho, ter uma síndrome associada. Então a pessoa ela vai até lá e ela pode descobrir algum tipo de malformação durante a gestação. Então a gente já recebe a gestante, a família dessa gestante, para dar já algumas orientações. Quando o bebê nasce, as maternidades elas devem ligar para a Afissori, para a gente ir até a maternidade para dar um apoio. Geralmente quem faz esse apoio é a equipe da assistente social, mais a fono, mais a psicologia. Que maravilha. Na maternidade é mais a psicologia e a fonoaudiologia. A psicologia com os pais, no caso, né? Para entenderem a gravidade e mais a sutileza que isso pode transcorrer durante a vida, né? Que é importante prestar atenção e seguir o tratamento. Acho que isso que é fundamental, né? Exatamente. A gente tem lá uma equipe, além da parte desse acolhimento, dessa recepção, a gente tem também, por exemplo, a nutricionista, que ela dá informações, e a gente tem uma equipe muito importante da odontologia,
que ajuda a gente a fazer todo um cuidado preventivo para que o paciente não tenha cárie, para que ele não tenha nenhum problema que possa estar associado à fissura até um encaixe de dente correto. Doutora, boa noite, é Luiz, estou aqui, ó, olha eu aqui. Tá aqui, tá uma voz do além, né? É verdade. Esse problema pode causar também muito bullying, né? Exatamente. Eu me lembro que eu tenho um princípio disso, né? Aqui no lado. Tem uma cicatriz pequena, né? É um princípio, não chegou a ocorrer. Mas eu me lembro muito, o boquinha, o boca aberta, boca rasgada, não sei o que lá. Isso acontece muito ainda, doutora? Acontece muito ainda, infelizmente. É por isso que é tão importante a gente ter um espaço como esse para falar um pouco sobre isso, porque na verdade o desconhecimento das pessoas gera esse bullying, né? Como eu falei, não quer dizer que a pessoa tenha qualquer tipo de deficiência, né? E ela é tratada como se ela tivesse. Então, o setor de psicologia, as terapias, a fonoaudiológica, a terapia dentro da parte realmente de reabilitação desse sujeito, vai fazer com que ele se sinta capaz de enfrentar todas as dificuldades, inclusive o bullying. Isso é fundamental, né? Por mais que as pessoas falem desse tema, só quem sofre esse tipo de situação sofre com o bullying por uma questão física, né? Até as crianças que praticam o bullying, eu acho que anos depois se arrependem de terem feito isso. Eu fui uma criança que passei por uma situação, né? Primeiro eu era mais gordinho, era zoado um pouco, depois quando eu era mais adolescente era eu que praticava ali, acho que numa revolta, e hoje eu vejo que é uma baita de uma besteira, né? Se eu pudesse pedir desculpa 1000 vezes pra pessoa, eu teria feito. Eu queria que você falasse nessa época de final de ano, nós sabemos a dificuldade das entidades, e com a Fissure eu acredito que não seja diferente, com fechar as contas pelo menos no 0 a 0, né? Não precisa dar lucro, mas muitas vezes até pagar as contas é muito difícil. Vocês recebem doações? Qual a importância desse auxílio? Quem quiser contribuir, como é que faz? Então, é muito importante falar sobre isso, porque a Fissure é uma entidade sem fins lucrativos. Então, a gente dá o atendimento gratuito com uma equipe interdisciplinar na área de nutrição, de odontologia, de fonoaudiologia, de psicologia, de assistência social, né, de serviço social. A gente abrange um atendimento interdisciplinar e precisa da doação para continuar fazendo isso funcionar de um jeito que beneficie e possa trazer uma série de mudanças que a gente ainda pretende fazer. O telefone da Fissure é 3211-3697. 3211-3697. Eu convido todo mundo a conhecer a Fissure. Ela fica ali no Alto da Boa Vista, atrás daquela empresa, não fazendo propaganda, que eu não ganho nada com isso, mas é a Alberflex. Ela fica no caminho da Prefeitura de Sorocaba, atrás da empresa Alberflex, numa ruazinha de terra. Ninguém acredita que vai ter alguma coisa ali. Mas tem. É uma muita casa gente do bem, né? Maravilhosa. É uma casa linda, gente do bem, gente boa. Legal. A gente aceita doações, sim. A agência, o banco é o Banco do Brasil, a agência é 6511, dígito 0. A conta corrente é 980, dígito 6. Então a gente vai passar daqui a pouco todos esses contatos novamente, mas o mais importante, por exemplo, procurar no Facebook a fanpage da Fissure, lá entrar em contato. Muitas vezes não quer doar o dinheiro, mas quer doar um pouco do tempo, ou não tem tempo, não tem dinheiro, mas quer mandar algum tipo de auxílio, material de limpeza, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, né, Com Tati? certeza, a gente aceita todo tipo de ajuda, tá? A fanpage da Fissure é Amigos da Fissure. E o site é www.afissure.org.br. www.afissure.org.br. Luizinho Rodrigues, agora 10h48. A gente já tá arrumando pra nossa reta final, mas eu vou fazer uma pergunta como pai aqui pra nossa fonoaudióloga que tá presente, né? Nós sabemos que a criança, e eu tô com um filho pequeno em casa, é muito bonitinho ouvir ele falar errado algumas coisas, né? Amarelo, sabe? Esse tipo de trocadilho. E ainda, no meu caso, ele é bem pequenininho mesmo, é normal falar errado. Mas até que ponto o pai tem que ter aquele senso de, opa, já tá passando um pouco da idade? Qual que é a idade onde, se não começar a acertar muito o vocabulário, é preciso procurar um profissional de fonoaudiologia?
A gente tem uma média mais ou menos por volta dos 5 anos de idade. Tá. Com 5 anos, a criança deve ser capaz de falar quase todas as palavrinhas sem ter grandes dificuldades. As que ela mais pode ter dificuldade são aquelas que tem o R no meio, por exemplo, o arara, que fala, como a gente diz, igual cebolinha, né? O alala. Ou então aqueles grupinhos consonantais, por exemplo, prato, que a criança ainda fala pato. Então, até os 5 anos de idade, a gente espera esse tipo de troca ainda, apesar que ela já pode nem ocorrer mais em algumas crianças. Entendi. Mas a gente tem que ficar muito atento para ver se essas crianças estão ouvindo bem, né? Então, assim, elas reconhecem o som. Elas sabem da onde que está vindo, que som é esse, se é uma voz feminina, se é uma voz masculina. Essas diferenças, elas são fundamentais para desenvolver uma boa comunicação. Muito bom. Fala, Luizinho. Até os pais precisam parar de ficar falando igual criança, né? Exatamente. Bonitinha, né? Parece que tá falando com Na fissura errado, a gente orienta já muito isso errado, também. aí a criança assimila, né? Porque, por exemplo, o Caetano, ele fala de bovo, em vez de novo, né? De bovo. E aí a Cíntia fica falando de bovo. Eu falei, mas ele vai aprender como? Exatamente, o seu raciocínio está perfeito. Porque não dá, né? Se a gente imita a criança, a gente reforça aquela fala errada. Então, na verdade, nós temos que ser bons modelos de comunicação para que os nossos filhos tenham um modelo bom para repetir. Então, falar no diminutivo, tudo bonitinha, bonequinha, menininha, tudo no diminutivo, e falar que uma fala muito infantil, como se você estivesse imitando a criança ou falando muito errado, estimula uma aprendizagem ruim. Vai retardar o processo de aprendizado, né? Doutora Tati Paris, fonoaudióloga, membro da equipe de profissionais da Afissori, foi um prazer receber você. Eu queria que você deixasse, doutora, mais uma vez então, o telefone, reforçasse a fanpage, os canais virtuais, aí quem quiser fazer a doação repassa, e uma mensagem para quem está nos ouvindo, que sabe algum caso na família, algum caso de ente, de amigo, que a criança está sofrendo com isso e que ainda não está recebendo o tratamento. Como é que essa pessoa pode fazer? Muito obrigado pela visita e parabéns. Eu que agradeço. Vamos lá, os contatos, telefone primeiro, 3211-3697. A nossa conta para depósitos, para quem tiver interesse, é no Banco do Brasil, agência 6511, dígito 0, conta corrente 980, dígito 6. A nossa fanpage é Amigos Afissori. E o nosso site é www.afissori.org.br, tá? As pessoas que têm algum tipo de voz que a gente chama de fanhosa, que é aquela voz muito hipernasal, que tem uma característica assim. Que ainda acontece, né? Sim, isso é muito frequentemente indicativo de fissura labiopalatina. Às vezes a pessoa tem uma fissura e ela nem sabe que tem, mas ela sofreu preconceito a vida toda. Então, para essas pessoas, não fique esperando, tem jeito, tem lugares, a gente pode encaminhar para fazer uma avaliação, até um procedimento cirúrgico para corrigir essa fala, essa voz. Então não perca tempo, procure a gente, procure se informar, que estamos às ordens para o que precisar. Maravilha, doutora Tati Paris, fonoaudióloga, conversando com a gente. Manda um abraço para as duas queridas que estão no outro estúdio. Quem são, doutora? Carol Botese, a nossa outra fono, e a Iris, que é a nossa administradora. Maravilha. Carol, Iris, muito obrigado pela visita. A Rádio Ipanema, o Na Noite Ipanema estão abertos para vocês divulgarem. Quando forem fazer eventos beneficentes, todo tipo de ação solidária, manda pra gente que a gente vai divulgar com o maior prazer, tá certo? Muito obrigada. Imagina. Luizinho, vamos atender o ouvinte.